Eu vejo o Armênio como uma pessoa muito capacitada. Imagino que ele tem alguma coisa em mente para criar nos próximos meses. Acho que nesse momento com o Neymar seria evidentemente um momento mais propício, né? Porque nós estamos falando do Neymar. Neymar é um sujeito, como nós mencionamos aqui, ele em termos de marca, é uma marca do futebol brasileiro e possivelmente do Brasil desde sempre, né? Então, se aproveitar esse momento para ele fazer uma... E ele veio para o Santos num momento, claro, de dificuldade dele, de lesão no joelho, etc, etc. Mas eu vejo possivelmente como o maior gesto de amor que um atleta brasileiro teve para um clube de futebol. O Ronaldinho Gaúcho, que foi um craque nível Neymar, ele sai do Grêmio e quando volta ao Brasil vai jogar no Flamengo. Ronaldo Fenômeno é revelado pelo Cruzeiro, mas tem como clube do coração o Flamengo, e quando volta ao Brasil vai jogar no Corinthians. O Romário é revelado pelo Vasco, diz que é torcedor do América, do Rio, a gente não sabe se é verdade ou não, craque, né? Mesmo nível de Neymar. Quando volta ao Brasil pós-Copa do Mundo de 94, vai jogar no Flamengo. Neymar revelado no Santos, ele volta a jogar no Santos, no momento acabou de subir da Série B. Então foi um gesto de amor pelo clube que poucas vezes a gente vê, né? Acho que o Neymar fica por mais tempo no Santos Futebol Clube? Qual a tua percepção? Minha percepção é a mesma que a sua e da maior parte das pessoas que acompanham, acho que os bastidores do clube. Eu não vejo o pai do Neymar fazendo esse trabalho fantástico, magnífico que ele está fazendo, né, de benemérito do clube, se ele não tivesse um projeto de longo prazo. Acho que ele inclusive disse isso, né? Salvo engano por nosso amigo, ele falou isso. Ricardinho Martins. Pro Ricardinho Martins, ele disse isso, né? Abraço pro Ricardinho. Que ele não via o projeto do Santos como uma coisa de 6 meses. Eu acho que ele, a percepção que eu tenho, não sei, eu não tenho contato, estive com o Neymar e com o pai dele em algumas ocasiões, talvez, sei lá, umas 10 ocasiões na minha vida. São pessoas fantásticas, né? Tudo que a mídia mainstream, que a Globo diz, que a turma, aquelas feministas xaropes doentes da cabeça do UOL falam, tudo mentira. Neymar é uma pessoa de uma humildade impressionante. Ele cumprimenta todo mundo, ele fala olhando no olho de todo mundo. Eu nunca vi ele negar um abraço, um autógrafo. Acho que o Neymar, ele de alguma forma é muito prejudicado aqui no Brasil por conta da posição política dele? Claro. Você passa muito por isso também, claro. Mas olhando especificamente para o Neymar, ele paga essa conta por ter declarado publicamente o apoio dele ao Bolsonaro nas últimas eleições? Sem dúvida nenhuma, né? Quem sou eu perto do Neymar? Mas se eu sofro, imagina ele, né? Nós vamos falar sobre esse assunto, mas a minha saída do Santos não tem absolutamente nada a ver com o meu trabalho, tem a ver com as minhas convicções pessoais, ideológicas, e muito da perseguição que o Neymar sofre no Brasil tem a ver com a posição política. Eu acho que são predominantemente 2 fatores. Primeiro, a posição política dele. E segundo, inveja, porque o Tom Jobim dizia isso, né? Fazer sucesso no Brasil é quase um crime. As pessoas, muita gente no Brasil, quando vê um sujeito como o Neymar, um sujeito que o brasileiro é invejoso, né? Tem muito inveja. Não vou dizer que são todos, mas tem um percentual grande de brasileiros que se incomoda com a prosperidade alheia, né? Você vê um cara como Pablo Marçal, que eu tenho um respeito muito grande por ele. Pô, o cara nasceu, sei lá onde, era pobre, no interior de Goiás, e por conta própria, sem nunca fazer sacanagem com ninguém, sem nunca dar falso expediente em repartição pública, sem nunca ter contrato com o governo, não tem nada, o cara vai lá e consegue construir um império casado com uma mulher, 4 filhos. Vai lá e tem gente com inveja dele. Neymar a mesma coisa. Neymar saiu de Mogi das Cruzes, numa família de classe média baixa, depois foi morar na Praia Grande, venceu graças ao talento dele, ao trabalho dele, à resiliência dele, à disciplina dele, nunca roubou, nunca prejudicou ninguém na vida dele. E tem aí meia dúzia de invejosos, Casagrande, José Trajano, Mauro César Pereira, toda essa turma de extrema esquerda que mistura as coisas e não gosta de ver um sujeito ter uma posição melhor do que eles, né? Eles pensam, é um pensamento de certa forma até elitista da parte deles. Como que esse rapaz aí, esse menino que veio de baixo, hoje é dono do mundo e nós, intelectualizados, supostamente estudados, não somos ninguém, né? Eles têm esse componente. E o fato dele ser de direita, ser cristão, acreditar em Deus, ser conservador, colocar a faixa aqui, né, 100% Jesus, isso provoca arrepios nessa turma, né? Nós sabemos disso, né? Se o Neymar não tivesse declarado apoio ao Bolsonaro, se o Neymar tivesse uma postura como Sócrates tinha, como o Casagrande tem, pode ter certeza absoluta que o pessoal fica em silêncio, né? Mas como ele tem uma postura diferente, né, de declarar apoio ao Bolsonaro, de externalizar pontos de vista mais alinhados com um campo de mundo, um campo de visão conservadora, aí a turma pega no pé. E ninguém leva em consideração, né? Curioso, né, Marcão? Ninguém leva em consideração que ele tem um instituto na Praia Grande que ajuda 5 mil famílias. 5 mil famílias. E que ele permaneceu com o instituto aberto durante a pandemia.
Ninguém leva em consideração que quando aconteceu o desastre, aquela catástrofe no Rio Grande do Sul, que o governo federal demorou sei lá quanto tempo para ajudar, que o governo estadual demorou sei lá quanto tempo para ajudar, quem estava mandando as coisas para lá era Pablo Marçal e Neymar. É mentira o que eu estou falando? É verdade. Ele colocou o helicóptero dele à disposição, ele colocou o avião dele à disposição, ajudando um monte de gente, mandando comida, mandando roupa, mandando itens de higiene. Ué, o Casagrande mandou? Eu não estou sabendo. Zé Trajano mandou, Mauro César Pereira mandou, a turma da Globo que fala mal dele mandou. Eu não vi ninguém. Então, acho que o pessoal precisa comprar um espelho, olhar um pouco mais no espelho em casa antes de ficar falando mal dos outros, de quem é próspero e de quem ajuda todo mundo. Né? Agora, a gente falou sobre a patrulha que o Neymar vive aqui no Brasil, mas você é um cara também que foi muito perseguido no Santos Futebol Clube. Muito. Você tem alguns posicionamentos que a gente já até falou fora do ar, que eu até falo, Daniel, vai com calma aqui nesses pontos, né? Te dei alguns conselhos importantes. Porque eu gosto do Daniel. Eu acho que o Daniel acompanha o teu trabalho há algum tempo. Já vi algumas entrevistas suas, até no Aldo Neto, algumas participações. E acho que você é um cara muito inteligente, diferente. Ao mesmo tempo, hoje no Brasil está muito difícil você se posicionar. Porque se o posicionamento for de direita, sem dúvida nenhuma. Exato. É muito melhor hoje você ficar no meio do caminho do que você ir para a direita ou para a esquerda. E você é um cara que tem um grupo de pessoas que cobrem o Santos há algum tempo que pegam muito no seu pé. Qual foi a mudança comportamental do Daniel da gestão Pérez para a gestão Marcelo Teixeira? Você teve esse cuidado? Porque quando o seu nome foi anunciado como um dos nomes da gestão Marcelo Teixeira, eu vi um movimento rápido do Lucas Musetti, turma de sempre. Da turma que é uma turma que a gente sabe que tem uma convicção política. Claro, oposta à minha. Oposta à sua, e que deixa isso muito claro nas suas direções, né, em termos de matéria, e acaba induzindo. Claro. O Musetti hoje é um dos principais formadores de opinião do Santos Futebol Clube. Ele ganhou muito seguidor na gestão Rueda, era o jornalista... Claro. É o blogueiro do Rueda, né? Era o blogueiro do Rueda. Ele rebaixou o Santos junto com o Rueda e ele pega muito no meu pé porque eu falo isso e não tem papas na língua. Na minha opinião, ele é responsável, ao lado de outras pessoas, de outros blogueirinhos da gestão, pelo rebaixamento do Santos ao lado de Andrés Rueda. Isso precisa ser dito claramente, né? Isso precisa ser dito. O Musetti era o jornalista oficial da gestão Rueda. Exatamente. Durante 2 anos ele vendeu uma gestão que não existia. Claro. E durante 2 anos ele ganhou muitos seguidores. Tanto que ele vai para o Corinthians, anda de lado. E agora volta para o Santos Futebol Clube, mas basicamente trabalhando com o legado Rueda, que ele era o jornalista que dava todas as informações de primeira mão, que vinham de graça da gestão Rueda e era o autor de algumas matérias, como Rueda é o primeiro a chegar, o último a sair. Rueda dirige uma Zafira modesta e gosta de rock. Rueda chega de Zafira no CT Repelé. Rueda gosta de rock. Rueda cria novo modelo de gestão, agora portas abertas, não tem mais porta fechada. Então, o Musetti é autor dessas lendas, dessas matérias lendárias. Agora, por que tanta perseguição no teu caminho profissional dentro do Santos Futebol Clube? Isso te atrapalhou? E em algum momento você acha que pisou na bola também? Claro, veja, seria uma pretensão da minha parte achar que eu nunca pisei na bola, né? Tirando Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Deus, o nosso Criador, todos nós somos, entre aspas, pecadores imundos e nós cometemos erros todos os dias e devemos, evidentemente, tentar todos os dias melhorar. Chego no final do dia antes de dormir e faço uma reflexão sobre como foi o meu dia, onde eu acertei e onde eu errei, oro, né? Beijo minha mulher, beijo minha filha e tento, evidentemente, no dia seguinte ser uma pessoa melhor. Claro, não tenho a pretensão de dizer que eu não errei. Mas eu acho que os acertos foram muito maiores do que os erros no período que eu estava no Santos, em termos profissionais. E em termos pessoais, eu tenho as minhas convicções da mesma forma que outros funcionários do Santos têm as convicções deles. Eu nunca vi nenhum blogueiro, nenhum jornalista de direita pedir a demissão de algum funcionário do Santos de esquerda porque postou... Eu lembro que recentemente o Nicolas Ferreira postou um vídeo sobre o Pix, que foi talvez o vídeo mais visualizado no Instagram, acho que na história do Brasil, em que ele falava sobre um projeto do governo Lula, do ministro da Fazenda e da Economia, Fernando Haddad, que queria taxar o Pix. Enfim, ele explica lá uma série de coisas. E 2 ou 3 dias depois, o deputado, não sei nem como eu devo me referir, né, Érica Hilton, do PSOL, grava um vídeo tentando desmentir o Nicolas. Passa vergonha, evidentemente, né?
E alguns funcionários do Santos replicam o vídeo da Erika Hilton. Funcionários que estão hoje na gestão. Eu não vi ninguém pedindo a saída deles, porque replicaram um vídeo da Erika Hilton. Ou seja, você pode replicar um vídeo de um parlamentar de esquerda, mas eu não posso ir na manifestação pró-Bolsonaro contra o Alexandre de Moraes? Ou não posso dizer que eu acho que houve um exagero gigantesco durante a pandemia, trancando as pessoas dentro de casa? Essas são minhas convicções, eu penso dessa forma. Não estou dizendo que em alguns momentos talvez eu tenha externalizado algumas dessas convicções de uma forma exagerada ou tenha feito uso de uma linguagem inapropriada. Eu reconheço isso, evidentemente, não sou perfeito. Você se arrepende da declaração sobre o futebol feminino? Que foi a que resultou na minha saída, né? Que gerou um barulho e culminou na sua saída do Santos? Eu acho que foi uma declaração que eu reconheço que ela não cabia pelo fato de eu ser funcionário de um clube de futebol que tem a modalidade de futebol feminino. Não cabia. Ainda que eu tenha dito em tom de piada. Para quem não viu a postagem era um cara na internet conhecido por ser um gozador, que é o Flávio Garage, e que ele dizia assim, como identificar se seu amigo e colocava uma bandeira LGBT do tipo ativista LGBT. E ele colocava lá uma série de pontos. E eu complementei os pontos dele, né? Sei lá, ele colocava, chama o Bolsonaro de bozo, usa a palavra fascista a cada 3 segundos. Ele colocava lá e eu complementei dizendo, olha, assiste Globo, diz que houve uma tentativa de golpe em 8 de janeiro, acho que foi isso. E gosta de futebol feminino. Eu acho realmente, é uma opinião minha, eu acho que o futebol feminino ainda deixa muito a desejar. Se a gente comparar com o futebol masculino, é uma coisa difícil. Eu amo futebol, jogo futebol, fui atleta de futebol, não evidentemente nesse nível, né, mas jogo futebol até hoje, competitivo em campeonatos amadores e sociais. Sou apaixonado por futebol, não só pelo Santos, mas por futebol de uma forma geral. Estive em algumas Copas do Mundo, tive a oportunidade de assistir em loco 2 finais de Liga dos Campeões. E não só por futebol, por esporte de uma forma geral, né? NBA, NFL, tênis. E quando a gente olha os outros esportes, as outras modalidades femininas, a gente assiste um jogo de tênis feminino e o nível do jogo é muito bom. Eu adoro assistir a Sabalenka, a Bia Haddad, a Laura Pigossi, as grandes tenistas brasileiras e internacionais, né? O vôlei feminino é a mesma coisa. Por quem é que não assistiu o jogo de Olimpíadas Brasil, Estados Unidos, Brasil e Itália, Brasil e Rússia, lá atrás, para os um pouco mais antigos, Brasil e Cuba, tinha cada pega para capar, jogaço, né? Era uma coisa que você parava na frente da televisão, você não queria levantar nem pegar uma água. Agora você vai assistir um jogo de futebol feminino, infelizmente, na minha opinião, ainda deixa muito a desejar. Eu não tenho nenhum interesse em assistir futebol feminino. Parece que é proibido falar, né? Parece que é proibido falar que o futebol feminino talvez esteja longe do nível do futebol masculino. Tá. Vide os públicos são ruins, né? Os públicos são ruins. O futebol feminino, que eu acho que está evoluindo bastante, é verdade. Melhorou bastante. Isso é incontestável. Mas ainda não é algo que atrai o público, né? As audiências são ruins, os públicos dos estádios são ruins. Parece que é meio que proibido você falar que talvez não seja legal hoje. Se a gente colocar o João Paulo num gol e o Brasão no outro, num jogo de futebol feminino no Campeonato Brasileiro, todo jogo vai terminar 0-0. Não tem gol que sai. O nível é muito ruim ainda. Melhorou, mas ainda é muito ruim. Isso eu acho que é fato, né? A seleção brasileira que foi jogar a Copa do Mundo, acho que na Austrália, feminina, há uns 2 ou 3 anos, ao chegar lá, foram se preparar para um jogo e enfrentaram uma seleção de 15 anos de idade, meninos lá, um catado lá de garotos de 15 anos e perderam de 3-1, gente. Como é que a seleção brasileira de um país, que é o Brasil, competitivo na modalidade, perde para um catado de garotos de 15 anos de idade? Isso não aconteceria no vôlei, por exemplo. Se a gente pega a seleção brasileira feminina de vôlei, pega um catado e faz um amistoso, a seleção feminina de vôlei vai ganhar o jogo. Você pega Sabalenka, jogar tênis, Sabalenka comigo, eu não faço um ponto nela. Mas se eu jogar, você pegar o meu time lá do Paulistano, que é um clube que eu jogo aqui em São Paulo, e jogar contra a seleção brasileira feminina, nosso time ganha o jogo. Não tem a menor dúvida. Eu concordo contigo, Daniel. Eu acho que a tua declaração, talvez associando ali, ela não foi legal. Não foi, concordo. Uma declaração infeliz. Falei para vocês fora do ar. Falou mesmo. Mas sobre a sua crítica ao futebol feminino, eu concordo. Eu tento ver cada vez mais o futebol feminino, até porque a gente trabalha com isso, mas acho que ainda não está legal. E não tem problema nenhum a gente falar sobre isso. Eu acho que, às vezes, as pessoas precisam começar a aceitar um pouquinho mais a nossa opinião, aberta, sincera, porque está todo mundo querendo andar de lado, né? A verdade é essa. Quem é verdadeiro, quem é sincero, acho que você tem um limite ali, a gente tem que respeitar alguns limites, mas falar que algo não é bom, que não está funcionando, vídeo público. Quantas pessoas a gente consegue colocar na Vila Belmiro ingresso R$5, R$10? Ingresso dá de 3 mil pessoas. Ingresso, entrada gratuita, às vezes com 1 quilo de alimento não perecível, você tem 750 pessoas, então, 1.000 pessoas na Vila Belmiro.
Tem alguma coisa errada no produto. Claro, o produto é ruim. E a única forma de você evoluir na vida, na minha opinião, é quando a pessoa faz uma crítica absolutamente sincera para você em qualquer aspecto. Perfeito. Qualquer aspecto. Então, às vezes, uma pessoa disse assim, eu achei que eu tivesse... Vou dar um exemplo na minha vida, em determinados momentos, eu achei que eu tivesse... Sou advogado de formação, trabalhei em departamento jurídico de banco. Eu tive, ao longo da minha vida, chefes, mentores fantásticos, né? Poderia citar alguns aqui. Tive um gerente jurídico, eu trabalhei num banco americano durante um período que chamava Roberto Belchior, torcedor do Fluminense, inclusive. Ótima pessoa, profissional no mais alto nível. E era um cara que era muito sincero comigo. Uma pessoa que me ensinou muito ao longo da minha vida, da minha carreira. Porque ele falava coisas, ele falava, caramba, você fez esse contrato aqui, tá uma merda. Ele dizia, você errou nisso. Caramba, nós somos adultos. Parece que hoje é proibido. Parece que hoje é proibido. Você precisa dar um feedback verdadeiro para as pessoas. Então, ok, eu trabalhava no Santos, eu não poderia ter falado aquilo em rede social. Mas eu tenho o direito de ter essa opinião e eu tenho o direito de uma forma educada, talvez construtiva, falar isso. O produto futebol feminino ainda é muito ruim, está muito abaixo do futebol masculino e, mais do que isso, ele está muito abaixo das outras modalidades femininas. Eu pagaria ingresso para assistir uma final de tênis em Roland Garros ou Wimbledon. Eu nunca pagaria ingresso para assistir uma final de Copa do Mundo de futebol feminino.